Olá, eu sou o professor Rogério. Nas últimas aulas a gente vem trabalhando a questão de como é que a sociedade humana ela vai se organizar em contratos, né, sociais. A gente viu o contrato social pelo, né, Thomas Hobbes, pelo John Locke, pelo Jean-Jacques Rousseau. Então, por que é importante nós trabalharmos esses três pensadores antes de entrar nesse tema de hoje, né? Então, o tema de hoje, né, nós vamos trabalhar um tema voltado aos movimentos sociais. Então, o que quer dizer esses movimentos sociais? Né? Então, para que eles servem? Qual é a sua função? Né? Então, os movimentos sociais levantam de grupos que buscam ser atendidos em suas necessidades. Então, quando a gente fala em movimentos sociais, então esses movimentos sociais eles tiveram início, né, a partir daqueles ideais, né, principalmente sobre a questão do contratualismo de Rousseau. Né, o contratualismo de Rousseau ele vai falar da seguinte forma, que quando o governo ele não né, ele não atende às necessidades do povo, o povo pode se revoltar contra esse governo. Então, quando é que surgem esses movimentos sociais? Né? O conteúdo que está presente no livro, ele é muito próximo né, dos movimentos sociais a partir do século XIX. Mas nós temos vários movimentos sociais antes desses movimentos do século XIX, né, século XVIII, né, a questão ali da revolta as revoltas servis durante o feudalismo, a revolta dos plebeus durante o Império Romano. Então, tudo tem a ver com movimentos sociais também. Só que nós vamos ver que isso vai ganhando uma nova conotação e novos estudos a partir, né, do século XVIII, principalmente com o contratualismo de Rousseau. Bem, então, a história da humanidade é marcada por diversos períodos de revoltas de um determinado grupo contra seus opressores. Assim surgem os movimentos sociais. Então, o ser humano ele não é pacífico, né? Quando ele se sente oprimido, quando ele não é atendido por suas demandas, o ser humano ele se revolta contra essas condições. Bem, então toda organização de grupo que reivindicam direitos podem ser considerados como movimentos sociais, mas apenas no século XVIII, com as revoluções burguesas, que esses movimentos são denominados de sociais. Né? Então, essa denominação ela surge aí com esse levante, né, que a burguesia ela realizou contra a monarquia absolutista na Inglaterra e depois na França. Então, a definição de movimentos sociais, então, os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por algumas causas sociais. Em geral, o grito, né, levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Então, quando nós falamos em direitos, né, direitos democráticos, então é o seguinte, com as revoluções burguesas, nós vamos ver que a monarquia, então aquela questão da hierarquia, assim, de que uma pessoa, ela continuava no poder de uma forma hereditária, isso vai perder sua força. Então, isso vai demonstrar que todos os cidadãos, todas as pessoas que vivem dentro daquele grupo, ele tem direitos. E esses direitos, né, são, né, garantidos ou são cobrados por esses movimentos sociais. Então, é movimento de rebeldia, movimento de reivindicação desses direitos. Bem, então os movimentos sociais, né, são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, né, tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas à sociedade de direito. Então, os primeiros movimentos sociais vão resolver problemas de classes sociais e políticas, como ampliação do direito ao voto. Então, quando a gente fala em movimentos sociais, né, então tem todas essas questões de formação de uma sociedade democrática. Então, porque antes, né, antes dessas revoluções burguesas, que vai resultar na queda da monarquia absolutista, parte da população não nutria esses direitos sociais. Então, com isso, né, esses movimentos sociais vão ganhando força, principalmente na busca por direitos, incluindo cada vez mais pessoas. Né? Hoje, né, se nós formos pensar um dos direitos sociais mais importantes, que é o voto, hoje
Existem ditaduras? Existem, mas elas são combatidas por políticas externas que vão diminuir o poder desses ditadores. E eles tentam atacar como? A partir da economia. Então, aqui nós temos, né, uma imagem que eu acho que é importante, né, que é a imagem das mulheres durante a Revolução Francesa. Essa gravura, ela foi feita, né, um pouquinho depois do movimento. Então, nós vemos que a mulher ela tem uma participação muito forte nos movimentos sociais, né? Então, desde o início, a mulher ela tem esse papel fundamental, mas muitas vezes elas são excluídas do processo democrático, né? Tanto é que nós estamos falando em um país, no caso do Brasil, que a maior parcela da população é feminina, mesmo assim que para garantir os direitos femininos é preciso impor aos partidos políticos a candidatura, né, de que cada partido, para que ele possa competir nas eleições, esse partido tem que ter 30% de candidaturas femininas. Nós estamos falando do século XXI, Brasil. Então, imagina aí no século XIX, né, como é que isso acontecia no século XVIII, como é que isso era colocado, né? Então, é importante a gente pensar isso. A mulher como parte fundamental dos movimentos sociais, mas muitas vezes elas eram excluídas desse processo. Bem, então, as bases para os movimentos sociais. Então, ao pensar-se nos movimentos sociais, à luz dos pensadores da filosofia, da sociologia, é impossível apontar um consenso. Então, há cientistas políticos italiano, né? O Gianfranco, né, Pasquino aponta a impossibilidade de estabelecer uma linha conciliatória entre o que tratam os movimentos sociais, tendo-se em vista o horizonte dos pensadores clássicos. Então, essa questão do estudo de movimentos sociais, principalmente naquele calor do momento, né, no calor do momento do século XVIII, século XIX, é difícil eles produzirem obras que vão dar o legítimo valor a esses movimentos sociais, né? Isso vai gerar divergências, né? Então, apesar das divergências, existe convergência sobre os movimentos sociais, a constatação de tensões sociais e a iminente ruptura, né, de uma mudança social. De qualquer modo, faz-se necessário perceber que há uma antiga história de tensão que representam grandes movimentos sociais do mundo moderno. Então, quando nós falamos em convergência, né, quando movimentos são distintos, diferentes, né? Então, dentro desse mundo, então, as mudanças, as rupturas sociais, muitas vezes, elas são, né, no mínimo questionáveis, né, por esses grupos que estão no poder, né, ou por aqueles grupos que sobem ao poder. Porque dentro dos movimentos sociais, no caso que nós vamos ver na Revolução Francesa, né, o grupo dos burgueses que eram excluídos, né, do poder, quando eles chegam ao poder, eles vão também querer se perpetuar no poder. E esse é um dos maiores problemas dentro dos movimentos sociais. Então, aqui, né, nós temos como é que a população vivia, né, assim, uma questão de humildade, muitas vezes uma imagem idealizada, né, aí tá parecendo que tá todo mundo feliz, mas, na verdade, os maiores problemas sociais, principalmente no século XVIII, século XIX, a questão da falta de condições, saneamento básico, participação democrática na política, entre outros movimentos ali naquele período. Bem, então, os primeiros movimentos sociais. Então, por outro lado, tem pensadores ligados ao conservadorismo, né, como o polimata francês Gustave Le Bon, né, filósofo, sociólogo, criminologista, né, o francês Gabriel Detarde, né, que é filósofo e jornalista, o espanhol, né, José Ortega de Gasset, né, que viam nos movimentos sociais um perigo iminente para esses grupos que estavam no poder. Então, os movimentos sociais, como um movimento de massa, tende a seguir caminhos irracionais que perturbam a ordem vigente. Então, dentro desse contexto todo, também tem pensadores, tem pessoas que dizem, né, que a grande massa popular, muitas vezes, eles podem causar muito mais problemas do que solução. Né? No caso, né, dessas manifestações, essa busca por direitos, muitas vezes essas pessoas elas ultrapassam uma linha tênua, né, entre reivindicações e, no caso, destruição de alguns sentidos da propriedade privada, uma coisa que a burguesia sempre defendeu com o iluminismo. Então, apesar das divergências, existe uma convergência sobre os movimentos sociais, a constatação de tensões sociais iminente da ruptura das mudanças sociais.
De qualquer modo, faz-se necessário, né, perceber que há uma antiga história de tensões que representam grandes movimentos sociais no mundo moderno. Então, a questão de ruptura, né? Então, o mundo, segundo o que o Karl Marx diz de luta de classe, né? Então, um grupo que ele está no poder, muitas vezes, para que ele abra a possibilidade de que tenha maior participação, é preciso que haja luta de classe, né? Para que haja superação de um modelo arcaico pelo modelo mais atual, um modelo mundo moderno. Bem, então, no caso, né, aí que nós estamos falando aí desse mundo arcaico, então essa imagem ela foi feita durante a Revolução Francesa também, onde, né, o plebeu, né, o camponês, ele sustenta a nobreza e o clero dentro daquele contexto, né? Então, no caso dele carregar a sociedade em suas costas. E essas tensões é que vai levar os movimentos sociais. Então, vai chegar um certo momento que isso vai gerar a ruptura dessa linha tênua entre o pacifismo e a questão desses movimentos. Bem, então a Revolução Francesa, talvez o mais antigo movimento de massas, né, que nós podemos destacar como um princípio dos movimentos sociais, tenha sido a queda da Bastilha, que marcou a Revolução Francesa em 1789, e foi responsável pela queda da monarquia absolutista francesa. Então, no caso aí da queda da Bastilha, é importante nós frisarmos o seguinte, que a Bastilha era uma prisão feudal que tinha como marca, né, a soberania e a supremacia do absolutismo francês até então. Então, quando houve a Assembleia dos Três Estados Gerais, que a gente já falou no ano passado, no 8º ano, onde o rei ele vai tentar impedir que essas mudanças ocorram. Então, a população que já estava revoltada, que já estava buscando mudanças, eles vão voltar para o símbolo que era essa permanência, que era a queda da Bastilha, e com isso vai espalhar o movimento revolucionário por toda a França, né? Esse movimento com ideais de igualdade, lealdade e fraternidade. Então, dentro desse contexto todo, foi o primeiro movimento social onde embarcava todos esses trabalhadores, essas pessoas que viviam, né, para sustentar a burguesia, né, a burguesia não, a nobreza e o clero, mais a família real. Então, isso é um problema muito sério da gente pensar. Chega um certo momento que a corda estoura, e quando a corda estoura, esses movimentos de massa podem perder o controle. Bem, então aqui nós temos uma gravura também do período, né, como é que os franceses estavam ali naquele momento, né, de efervescência política e participativa, né, e a tentativa de alguns soldados em tentar impedir essa movimentação. Só que isso foi inútil. Bem, os sufragistas, né, então uma outra questão voltada também depois da Revolução Francesa, principalmente a partir da segunda metade do século XIX e após a independência dos Estados Unidos, que foi uma das primeiras organizações políticas voltadas à democracia, né, à questão do federalismo, entre outras coisas. Então, o grande movimento de massa tornou, né, a questão da luta pelo voto, o movimento sufragista, né, considerado parte da primeira onda feminista, né, feminismo, de buscar que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens. Então, movimento organizado por mulheres que reivindicavam o direito ao voto e participação na cidadania na política. Então, essa questão do voto feminino é um problema muito sério, principalmente no século XVIII, século XIX. Então, a mulher ela não tinha plenos direitos de participação da política naquele período. Só que essas mulheres elas vão, né, reivindicar os seus direitos a partir desses movimentos sufragistas. E isso vai levar, né, também esse direito a outras camadas sociais que não tinham esse mesmo direito, no caso, analfabetos, não proprietários, porque até então o voto ele era censitário, né? Então nem todos tinham direito a votar. E esse movimento sufragista que vai dar a base para esse movimento. No caso aqui, né, uma imagem, né, de mulheres americanas no início, no final do século XIX, começo do século XX, lutando pelo direito de votar, né? Uma filósofa que vai trabalhar muito essa questão do sufrágio universal é a Simone de Beauvoir, né? Que ela vai trabalhar o segundo sexo, né? Na sociedade, a questão de como é que a mulher ela era tão importante dentro da sociedade humana, mas ela era excluída do processo, né? Do processo de debate, o processo de democratização e de participação política dentro desse cenário. São os movimentos dos trabalhadores. Então, é nesse contexto que surgem as primeiras associações dos trabalhadores,
né, posteriormente formaram os sindicatos. Então, na questão da Revolução Industrial. Então, a exploração do trabalhador, ela era tão ampla durante a Revolução Industrial que os trabalhadores vão começar a se associar em grupos para organizar revoltas contra aquele sistema. Né? Houve o movimento cartista, o movimento ludista, né? O movimento ludista, que era o movimento de quebra-máquinas, né? Então eles perceberam que o vilão era a máquina, né? Porque a máquina substituía o trabalhador. Então, nesse sentido, né? Os ludistas vão começar a usar da quebra-máquina para reivindicar os seus direitos. Os ludistas, né, os cartistas, eles queriam promover reformas na Constituição naquele período. Então, por isso, dá o nome de cartista, né, de mudar a Carta Magna. Então, as atividades sindicais foram duramente reprimidas, né, recém a formada da burguesia industrial. Então, essas atividades sindicais, elas eram consideradas, né, como movimentos marginalizados, né, como os outros pensadores já diziam, que a massa ela poderia fugir do controle, isso é um problema muito sério. Né? Então, no decorrer dos anos, os sindicatos saindo da clandestinidade formaram-se e transformaram-se em instituições responsáveis pelo estabelecimento da manutenção do diálogo entre as classes trabalhadoras e dos patrões, buscando sempre as melhores condições para o trabalhador. Então, quando a gente fala em sindicatos, né, nós temos que pensar o que é o ideal e o que é a prática. Então, o ideário do movimento social chamado sindicatos era que ele fizesse o diálogo, uma ponte entre o trabalhador que ele representa aos donos das fábricas, né, os donos das empresas, buscando que principalmente melhores condições de trabalho e melhores salários, que esse é um problema muito sério durante a Revolução Industrial, né? Principalmente também a questão do uso das mulheres e de crianças para pagar menos salário a essas pessoas. Né? E isso vai fazer com que o sindicato tenha uma atuação muito importante nesse contexto. Então, aqui, né, nós temos uma imagem aqui, esse é um folhetim, né, de assim, uma gravura dos movimentos ludistas, né, os movimentos de quebra-máquinas, e essa imagem ali é de uma revolta generalizada entre esses membros desse partido, que vai gerar todo aquele problema, que vai usar da violência contra aquilo que eles consideram que era opressivo. E o que era opressivo para eles era a máquina. Então, conclusão aqui para a gente, né, chegar ao nosso contexto. Então, dentro da definição de movimentos sociais, são todas as organizações que buscam direito frente ao contexto que seja excludente a ela. Então, assim, buscando por meio de revoltas, as manifestações, né, mostrar essa insatisfação. Né? Então, no caso aí, né, então, quando a gente fala em movimentos sociais, então, para que essas reivindicações sejam vistas, ouvidas, analisadas e muitas vezes aceitas, é preciso se mostrar, assim, essa intenção. Então, essas revoltas, essas manifestações são importantes, estão só incomodando que as pessoas se tornem visíveis, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta voz. Bem, então, esse movimento, após a Revolução Francesa, vai buscar os mais diversos direitos aos seus membros. Isso pode ser visto no direito ao voto, à participação política, melhores condições de vida e de trabalho. Né? Então, a questão, né, de que quando a gente fala de participação política, né, então é em todo o cenário da organização social, não apenas na questão de votar e ser votado. Bem, então, esse movimento também ganha o rótulo negativos, né, rótulos pejorativos, né, dos que detinham os privilégios, assim gerando uma visão de desordem a esses grupos, né, que buscam por notoriedade de sua causa, de uma causa. Então, até os dias de hoje, quando a gente fala em movimentos sociais, principalmente no contexto atual, que é um movimento, né, nós falamos que a história é um ciclo, né, ela inicia e sempre está naquele ciclo, ele volta sempre pelo mesmo lugar. Como nós estamos em um movimento, em um período mais conservador, então nós temos que entender que muitas vezes as pessoas que se colocam por uma causa social, e principalmente pelos movimentos sociais voltados a essa minoria, né, levando em consideração que os movimentos sociais defendem uma minoria, então isso vai fazer com que os grupos que estão no poder, eles trabalhem contra essa organização social, e isso vai gerar mais problema ainda. Né? E isso
né, nós chegamos a várias conclusões negativas sobre os movimentos sociais. Então, aqui, né, nós temos uma charge, né, que mostra isso, né, que, teoricamente, né, então, isso é uma charge que é colocada no blog, né, no caso, está o endereço do blog aí embaixo, e, assim, é uma bota, né, de um opressor, né, e pessoas segurando essa bota para que não seja esmagada, enquanto outros encaram que essa tentativa, então, radicais, intolerantes, demagogos, vocês não vão mudar o mundo, baderneiros. Então, essa é uma visão pejorativa desses movimentos. Então, no caso aí, né, quando a gente fala isso, que nem radicais, o que é um radical? Né? Radical é aquela pessoa que busca a raiz do problema. Então, muitas vezes, ser radical não é ruim. Radical é aquela pessoa que busca resolver os problemas na sua causa e não nas consequências. Bem, a intolerante, gente, assim, cada um tem a liberdade de, né, de buscar as suas visões de mundo. E uma outra coisa, você não vai mudar o mundo, mas se não fossem essas pessoas que buscaram movimentos sociais lá atrás, no século XVIII e século XIX, talvez hoje nós ainda estaríamos seguindo a cartilha que nós tínhamos anteriormente. Isso é um problema muito sério. Então, gente, assim, eu acredito que tenha sido isso, né? Bem, agradeço a todos, né, pela atenção, né? Agradeço a todos pela atenção, né, dentro desse contexto que nós estamos aqui trabalhando, né? Então, agradeço a todos, né? Espero que tenha sido proveitoso para nós e, assim, aparecendo dúvidas, né? Vamos conversando, precisando de mim, estou aqui à disposição. Então, até a próxima e muito obrigado.